Jesus é vencedor em toda a batalha espiritual. Colossenses 2,15 diz: despojando principados e potestades, exibiu-os publicamente e deles triunfou na cruz. A batalha que define todas as outras, ela está registrada num drama cósmico da redenção. A cruz não foi derrota aparente, mas vitória absoluta. Ali Jesus enfrentou as forças invisíveis que escravizavam a humanidade: culpa, morte, medo, acusações, e entregando-se, destituiu todo o poder e autoridade que estava triunfando através do mal. A ressurreição é um selo real do triunfo, ou seja, é um movimento além do que se pode imaginar sobre isso. Esse túmulo vazio fala de uma ascensão de um governo, que é um trono de autoridade. Acerca de autoridade, Jesus faz registro e menção disso com a sua própria vida. Romanos 8,37 diz: fomos feitos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, não se trata de vencer, vai além disso. É uma vitória aplicada que se firma através de uma batalha cotidiana. Quando Jesus disse que no mundo teríamos aflições, ele afirma que existe um roteiro, e no meio desse roteiro a vitória é garantida. Afinal de contas, Jesus venceu. São ecos de vozes fiéis. John Stott fala que Cristo não apenas venceu, ele torna seus amigos participantes da sua vitória. Quando falamos sobre batalha espiritual, nós entendemos que a igreja carrega em si uma autoridade contra principados e potestades. E entender sobre isso é viver caminhando sobre o que significa isso. Porque muita mágica transita na vida dos cristãos sobre autoridade espiritual, batalha espiritual. E não se trata de magia, se trata de realidade. O mundo real, físico, esse que você pode ver, que qualquer pessoa pode ver, ele é regido pelo mundo espiritual. Não é o mundo real que rege o mundo espiritual. Entenda a ordem das coisas. Esse cenário invisível firmado na realidade. É também dito em Efésios capítulo 6:12, pois a nossa luta não é contra a carne e... Ou seja, não são batalhas humanas são perda de tempo. Vivemos em um campo de batalha espiritual constante, que não é opcional. Repita assim comigo: não é opcional. Todo mundo vive realidade espiritual, irmão. Não existe mais espiritual, menos espiritual. Esse aqui é espiritual, esse aqui não é espiritual. Irmãos, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Blaise Pascal fala sobre isso. Entender isso é se sujeitar de uma vez por todas o quanto que essa vida não é o começo e não é o fim de nada. De que nós somos eternos por essência, não seremos eternos, somos eternos. E compreender essa espiritualidade é viver numa agenda que rege. Afinal de contas, se o mundo espiritual rege o mundo físico, melhor é estar do lado de quem governa. E quem governa todas as coisas é Cristo. Amém? A igreja é o corpo de Cristo no mundo e carrega a missão de resistir e subjugar as forças espirituais do mal. C.S. Lewis diz: a maior ilusão de Satanás é fazer o homem acreditar que ele não existe, que o diabo não existe. A segunda é fazê-lo pensar que ele não é perigoso. É como se fosse um caminho para neutralizar. A pastora Bruna falou aqui de relativismo. Irmãos, relativismo é uma agenda diabólica. Porque tira o que é do que não é, do que sim e não, agora se tornou, tanto faz, está tudo certo. Não, irmãos. Fugir do relativismo é entender e compreender a agenda do Senhor. E o quanto todos nós estamos vulneráveis a isso. Eu estou vulnerável a isso enquanto pai, enquanto marido. Eu estou vulnerável como filho. Estou vulnerável como amigo. Eu caminho pisando, procurando não errar e ser claro no que eu estou falando, no que eu estou dizendo. Porque nós somos vulneráveis a esse movimento. Compreende que o reino das trevas estão firmados em principados e potestades, aonde o nosso alvo, aonde o nosso movimento, aonde aquilo que agimos precisa ser intencional,
principados, espíritos que exercem domínio territorial ou estrutural sobre regiões e sistemas. Quando você lê lá em Daniel, capítulo 10, versículo 13, você vai entender sobre isso. O que é representado acerca desse sistema territorial. Quando nós adentramos em algum lugar, e a Viviane esteve na Europa por esses meses, agora em junho, nós sempre fazemos orações específicas para nos movermos de forma específica. A questão é que muitas vezes o território nesses sistemas acabam cauterizando a mente e apresentando a partir dessa cauterização o relativismo. Ou seja, você acha que tudo é povo, tudo é território, tudo é a mesma coisa. É onde você não anda engatilhado para militar com o que realmente importa, porque muitas vezes o maligno cega a visão. Potestades são entidades com autoridade delegada para influenciar estruturas sociais, culturais e até religiosas. Quando falamos de relativismo, nós chegamos nesse contexto social, cultural e religioso. Sociedade estabelecida, cultura, que é a influência, e a religião, que é a prática da fé. A palavra religião significa, de maneira muito simples, religar. É por isso que nós somos reconectados com o Pai. A religião verdadeira, Jesus fala sobre ela. Inclusive, ele afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. Você já teve um papo com alguém assim meio estranho, de vez em quando, dizendo assim: mas o importante é ter fé, né? Todo caminho leva para Deus, né? Você já ouviu isso aí, irmão? Sabe como é que você reage a isso? Você só diz: é mesmo, pastor? Claro que não é. Mas aí você começa a ter um extrato de cauterização de mente, onde a pessoa se move acerca da fé de uma forma relativa. Se disseram que dá certo, por que não ligar para aquele número que está escrito no poste: traga o seu amor de volta em 7 dias? Disseram que funciona. E agora estão dando garantia, pastora Patrícia, que tinha um que estava escrito esses dias ali em Moema assim: traga o seu amor de volta em 7 dias ou o seu dinheiro de volta. Olha que ousado. Parece que tem até acúmulo de milhagem agora. Foi uma piada. No meio dessa ousadia, desse relativismo, você enxerga promessas, e no meio das promessas, futilidades. No meio das futilidades, uma ação firmada em potestades. Repita comigo: potestades. Igual a influência. Principados, ação territorial. Pastor, mas isso é assunto para um domingo de manhã? Você precisa entender sobre território e sobre influência. Senão você vai seguir caminhando na sua vida não entendendo como isso funciona. O mundo invisível é mais organizado do que muitos de nós pensamos. Há uma estrutura de comando e hierarquia real nos exércitos do inferno. Derek Prince fala sobre isso. Quando você entende dessa, aspas, organização, você compreende o quanto que você é cercado em todo o tempo por influência. Estrutura do reino do mal. Lá em Efésios, capítulo 6, irmão, Bíblia é algo extraordinário. Satanás, líder de rebelião, antigo querubim. Ontem, sobre os homens, eu falei durante 1h20 sobre movimentos que estão firmados numa estrutura de rebelião. E essa estrutura de rebelião, ele afirma antes da humanidade existir, coisas que foram superadas. E Cristo é presente nesse texto, sendo conhecido também por toda essa estrutura de anjos caídos, demônios subordinados a ele, agem para enganar, oprimir e acusar. Hierarquia espiritual organizada como exércitos com generais, capitães e soldados. Existem patentes no meio desse contexto. E sabe qual é a coisa mais doida no meio de tudo isso? Jesus nasceu. E essa é uma notícia extraordinária. Depois que Jesus nasceu, embora todo o cenário às vezes cobrisse a sua infância, a sua adolescência, até a sua idade adulta, ainda não tendo inteirado 30 anos, se fazia oculto em muitos movimentos. Lembra de Jesus com Maria? Ainda não é chegada a minha hora, lembra dessa fala? Mas o mundo espiritual, quando ele se revelou, já o conhecia. Ou seja, Jesus não é uma energia positiva, legalzinha, que o inferno diz: vamos dar um couro nesse cabeludo aí. Aí não consegue, aí Jesus se torna vencedor.
Jesus é vencedor desde a eternidade, porque Apocalipse diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então a autoridade de Cristo, ela vem, e esses demônios, anjos caídos, entidades, principados e potestades, nada mais são do que anjos fora do seu lugar. Você acha que Deus criou um demônio na sua imperfeição, na sua influência maligna, daquela forma? Tudo que Deus cria é perfeito? Se Ele cria perfeito, se faz imperfeito. Em algum momento houve a liberdade na eternidade, para que o que era perfeito se tornasse imperfeito. E se tornando imperfeito, não deixaram de cumprir a vontade de Deus. Porque até um demônio se sujeita ao Criador. Você está me entendendo? Cutuca o irmão que está do lado, diga, hoje você não vai dormir, cutuca ele aí. Francis Frangipane diz, não estamos enfrentando caos espiritual, mas uma rebelião bem organizada contra Deus, espalhada por todas as esferas da sociedade. Nada é por acaso. Não existe agenda do acaso. A autoridade da igreja concedida por Cristo, de onde vem a nossa autoridade? Mateus 28, do 18 ao 20. Jesus afirma isso, toda autoridade me foi dada. E depois conclui dizendo o quê? Ide, portanto, por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quando a gente fala de igreja perseguida, nós estamos dizendo, avançamos e precisamos avançar. Você sabia que a gente recebeu um convite de um teatro relevante aqui da cidade de São Paulo para apresentar um espetáculo lá até o final do ano? Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus. Dizia aleluia. Como? Uau. Deus não disse que ia fazer, que ia acontecer? Isso está acontecendo. E a gente vai debaixo dessa autoridade de Jesus, porque a igreja é essa autoridade. Lucas 10, 19, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Efésios 1, 20 ao 23, Cristo foi exaltado acima de todo nome, e a igreja é o seu corpo. Nós não estamos envolvidos, nós precisamos ser comprometidos. A cabeça dá o comando, o corpo obedece. Abre mão, fecha mão. Levanta a perna, abaixa a perna. Isso é o corpo, obedecendo a ordem da cabeça. Quem é o cabeça da igreja, irmãos? Cristo. Nos fazemos vulneráveis à sua verdade e à sua vontade. A autoridade espiritual não é conquistada por esforço humano. Esqueça isso, mas por posição celestial. A igreja reina quando está em Cristo. Se você não leu esse livro do Watchman Nee, de verdade, você precisa ler. A autoridade é posicional e não só funcional. Somos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Efésios 2,6 fala sobre isso. Exercemos autoridade espiritual não por mérito, mas por identidade. Compreenda, talvez seja muito fácil pegar um crachá e colocar em alguém e dizer, agora é isso. Mas não é só isso que sustenta o caráter espiritual de uma pessoa. Porque em algum momento pode se revelar outra pessoa, da qual ninguém conhecia. Se posto função e coordenação afirmasse a autoridade espiritual na vida de alguém, irmão, era só dar cargo. E de verdade, se eu tiver que dar cargo para alguém, para ficar na igreja, ou negociar com alguém, para ficar se movimentando, é porque eu estou desviado e porque a pessoa está desviada, e aí nós dois vamos desviar todos vocês. Não é posição, ela é autoridade. E essa autoridade é uma vitória da igreja. Olha o que John Bevere fala, é consequência da sua posição. Quando ela se posiciona em Cristo, as portas do inferno não prevalecem. E às vezes as pessoas leem esse termo sobre as portas do inferno que não prevalece, entendendo que a gente não vai ser atacado. Quer ver a ordem das coisas? O quanto que a realidade espiritual precisa ser despertada na sua vida? As portas do inferno não prevalecerão. Amém? Você acredita nisso? Você já foi atacado por uma porta? Porta é limite. Porta é limite. Aquela porta não vai sair dali, vai agredir alguém. As portas que não prevalecem, elas são violadas.
igreja posicionada não está temendo as portas do inferno que vão lhe atacar. Ela está enfiando o pé na porta, entrando lá dentro e remindo, trazendo pessoas que estão perdidas num contexto de desgraça. Igreja firmada em Cristo avança. Avança. Ela não está esperando nada, não. Aí a porta do inferno, enfia o pé na porta do inferno, irmão. Vai lá dentro, resgata o perdido. Comece a orar. Algumas batalhas na sua vida precisam ser firmadas na oração. Que você se posicionou e disse: não vou perder meu familiar, não vou perder amigo, não vou perder pai, não vou perder mãe, não vou perder filho, não vou perder para o inferno. Inferno você não pode reter. Não pode. Resgate o perdido. Faça desse caminho algo extraordinário, de um posicionamento de libertação. É sobre isso. A igreja deve atuar contra forças específicas, entendendo 2 Coríntios 10, Efésios 6, que estão firmados em verdade. Repita comigo: verdade, justiça, evangelho, fé, salvação, palavra e oração. Se você não acredita nisso como base da movimentação que a você foi confiada, por favor, se converta. Pastor, mas não me foi confiada movimentação nenhuma. Foi, você é marido. Foi, você é esposa, você é mãe, você é pai. Alguém depende de você na face da terra. Quando você firma a sua movimentação entendendo que verdade, justiça, evangelho, fé, salvação, palavra e oração são bases de uma movimentação, você vai entender agora porque que todos os grupos de WhatsApp da igreja, todos os movimentos de fala sobre oração, sobre vida, sobre evangelho, estão minados nas madrugadas de gente orando, liberando palavra, gente ministrando, gente mandando áudio, gente dizendo: eu estou orando aqui, eu estou liberando algo sobre a sua vida, porque a gente está alerta. Leonard Ravenhill fala: as armas do cristão são espirituais porque o inimigo é espiritual. O erro de muitos é usar armas carnais contra inimigos invisíveis. A coisa está acontecendo aqui. E é complicado, igreja é complicado, vida é complicado, relacionamento é complicado. A gente às vezes sai todo arrebentado. Sai assim, só o Senhor na causa. Mas a nossa guerra, a nossa luta, ela não é aqui. Ela é aqui. Então tem horas que você precisa silenciar os ruídos aqui e entrar aqui e dizer: Espírito Santo, o Senhor me trouxe a essa situação, me ensina a militar com ela em alto nível. Quando você vem aqui, você começa a viver sobre modos espirituais, comportamentais. E aí você se postura acerca da fé e começa a militar, clamando como nós estávamos cantando: vem o céu aqui na terra, vem o céu aqui na terra, porque aonde o céu vem, a terra é influenciada, e a terra se agita, e tudo aquilo que está sendo influenciado por principados e potestades, acaba sendo vulnerável a uma batalha, e no meio dessa batalha você entende a autoridade do céu.